Olá pessoal, hoje a gente vai resolver exercícios da parte de eletrostática da física. Antes de resolver qualquer exercício de eletrostática, algumas coisas que precisam ser bem definidas, que todo mundo precisa saber para entender essa parte da física. Primeiro, eletrostática é a parte da física que estuda as cargas elétricas. O que são cargas elétricas? É aquilo que flui e faz tudo funcionar. Literalmente, quando a gente tem uma corrente elétrica, é um fluxo de carga, né? Tá passando carga pelos fios. E aí, quando passa carga pelos fios, você acaba tendo a sua luz funcionando, né? O ventilador funciona, o ar-condicionado funciona, o liquidificador funciona. Então, isso que a gente tem, que a gente, né, comumente trata como energia, nada mais é do que cargas elétricas fluindo no fio ou no seu aparelho, fazendo tudo funcionar. E aí o princípio é, de onde que vem essas cargas elétricas? Onde a gente encontra, né? Onde que a gente encontra cargas elétricas? Nós encontramos cargas elétricas em absolutamente tudo. Não sei se vocês lembram da tabela periódica, lá a gente tem os átomos, certo? E tudo que a gente vê e o que a gente não vê também, basta existir, é constituído de átomos, certo? O que é um átomo? O átomo, ele é uma estrutura, né, que ela é o seguinte, tem um núcleo dentro, que nem aqui na figura, ó. E no núcleo eu tenho partículas que são os nêutrons, né, que tá de laranja aqui, os prótons, que são essas bolinhas que estão com um sinal de mais, certo? Que são cargas positivas, e os elétrons orbitando em volta desse núcleo aqui, essas bolinhas aqui azuis com sinal negativo, certo? São cargas negativas. Então, eu tenho o nêutron, que é uma partícula que não tem carga, o elétron, que é uma partícula que é uma carga que tem carga negativa, e o próton, que é outra partícula que tem carga positiva. Então, todo átomo tem próton, elétron e nêutron. O que muda de um átomo para outro? A quantidade que eu tenho de próton, elétron e nêutron, certo? E aí, pensando no nosso dia a dia, onde tem átomos? Tudo. Pensa no ar que você respira, não é a molécula do oxigênio? Oxigênio está lá na tabela periódica, é um átomo. Portanto, também vai ter elétron, próton e nêutron. Ou seja, não existe nada que não tenha carga elétrica, certo? Porque tudo se constitui de átomos e todos os átomos têm carga elétrica. Então, onde que a gente encontra carga elétrica? Em tudo, certo? E aí, quando a gente pensa em tudo, vamos pensar então nas estruturas, nas coisas, né, que existem. Por exemplo, quando eu chamo algo de corpo, o corpo é tudo aquilo que eu consigo delimitar as dimensões. Pode ser um lápis, uma caneta, uma garrafa, um pedaço de papel, qualquer coisa que eu consigo ver as dimensões é um corpo. E aí, aqui eu coloquei como exemplo uma esfera. Então, aqui eu tenho uma esfera que está cheio de sinal negativo. Então, quer dizer o quê? Está carregado de elétrons. Tem muito mais elétrons. Então, o corpo está negativo. Quando eu tenho muito mais prótons, o corpo está positivo. E quando eu tenho a mesma quantidade de elétrons, que são as cargas negativas, e os prótons, que são as cargas positivas, eu tenho chamado corpo neutro. E não confunda um corpo neutro com a partícula nêutron, tá? A partícula nêutron não tem carga, um corpo neutro tem a mesma quantidade de cargas negativas e positivas. Quando o corpo está positivo, quer dizer que a concentração de cargas no total do corpo, eu tenho mais cargas positivas. Quando o corpo está negativo, a concentração é maior, né? Eu tenho mais quantidade de elétrons, de cargas negativas nesse corpo. Esse é o princípio básico para entender os exercícios. Agora a gente vai começar a resolver eles.
Primeira perguntinha: quais são os processos para a eletrização de um corpo? Então, eu posso fazer isso aqui, ó, pegar um corpo que está neutro, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, né, de cargas negativas e positivas, e posso fazer ele ficar com uma quantidade maior de cargas positivas ou uma quantidade maior de cargas negativas. Como? Tirando ou colocando elétrons, certo? E como é que dá para fazer isso? São três processos: atrito, contato e indução. Então, se eu pegar duas coisas, aqui eu tenho um bastão de vidro, um algodão, esfregou, atritou, eu consigo mudar essa concentração de cargas elétricas que eu tenho entre cada um dos elementos. Se eu tenho algo que está carregado e aproximo de algo que está neutro, eu também consigo mudar essa concentração de elétrons. Por indução, é você, em vez de colocar em contato, né, juntinho, você simplesmente aproxima uma coisa da outra, né, algo que está neutro com algo que está carregado, e acaba carregando as duas coisas. O que é carregar alguma coisa? É você mudar essa concentração de elétrons de prótons. Se ficou com mais cargas negativas, vai estar carregado negativamente. Ficou com mais cargas positivas, vai estar carregado positivamente. Mas vamos aqui, ó, a questão: quais são os três processos para a eletrização de um corpo? Então, a resposta vai ser atrito, contato e indução, certo? Essa aqui é a resposta